Bom dia, queridos. É sempre um privilégio poder assumir aqui esse púlpito em nome do Senhor Jesus. Existe na história de todos nós uma enorme dificuldade de lidarmos com os grandes sofrimentos. Toda a nossa estrutura se abala e muitas vezes ela até rui quando situações muito difíceis batem na porta da casa da gente. Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. E eu sei que se a liturgia fosse permitir que uma fila aqui fosse feita para que as pessoas compartilhassem situações acima das suas forças que você já experimentou na vida, eu acredito que muitos dos irmãos teriam condição de passar por aqui e nós choraríamos juntos com você. Essa semana, já por algumas oportunidades, eu tive a condição de meditar e de compartilhar um texto que tem uma narrativa muito doída. E fui então tomado de vontade de compartilhá-lo agora com os irmãos. Como é que você fica quando de repente a sua estrutura financeira se abala, quebra, cai? Como é que você fica quando talvez um relacionamento, algo muito precioso, desses que é um dos pontos de esteio, de escora, e de repente é nesse relacionamento que a tragédia aporta, quer seja pelo rompimento do relacionamento, é uma traição, é uma mentira, é uma frustração, ou se é na nossa saúde. De repente recebemos aquele diagnóstico, aquela notícia, ficamos sem chão. Ou então, quem sabe, precisamos lidar com aquela que dizem alguns talvez ser a maior dor que um adulto poderia enfrentar, que é a de ter que enterrar seu próprio filho. Como é que nós lidamos com essas coisas? E naturalmente a minha pergunta, ela é retórica e reflexiva, porque nós sabemos que é exatamente o enfrentamento de situações muito difíceis que faz com que muitas das vezes nós nos rebelemos contra o Senhor, ou nós entremos em uma falência de vida. E sem ter a expectativa de resolver nenhum dos eventuais problemas que você esteja enfrentando. Eu queria conversar sobre uma das reais possibilidades que estão por trás de situações muito difíceis que nós encontramos, que nós passamos. A história é conhecida.
A história é um dos capítulos da narrativa bíblica sobre o rei Davi. O rei Davi, dizem alguns estudiosos, é o ser humano que mais coisas tem escrito a respeito dele do período antigo. Não é só das escrituras, de qualquer personagem histórico, de qualquer dos líderes. Se você remontar ao período do rei Davi, e você buscar naquela época de quaisquer dos personagens históricos, de líderes de grandes potências, quer sejam da Síria, do Egito, da Babilônia, você não terá tanta coisa escrita como tem a respeito de Davi. Mas existem capítulos sombrios em sua história, e um deles diz respeito a momentos em que Davi, ele busca saciar as suas demandas pessoais, físicas, emocionais. Ele busca manter a sua reputação, e a Bíblia narra para nós como ele se enamora da mulher alheia, e ele então adultera com ela. O nome dela é Batseba. Só que ela era mulher de um dos valentes de Davi, um dos amigos chegados, que estava no campo de batalha. E então ela engravida, e Davi fica num aperreio difícil. Ele cria uma estratagema, ele manda chamar aquele marido, como que para pedir informações sobre o que está acontecendo na guerra, e ele fica conversando com ele, até que fica de tardezinha. Então ele diz: rapaz, não volta para o campo não, fica aqui, vai para a sua casa, passa uma noite em casa. Mas ele não contava com um posicionamento rigoroso de Urias, que dizia: os meus companheiros estão no campo de batalha, estão dormindo ao relento, entraria eu na minha casa para me deitar com a minha mulher? Não. E Urias, conquanto na cidade, ele dorme ao relento. Davi tenta lá algumas coisas, nada funciona. Então ele escreve uma carta para o comandante geral do campo de batalha, Joabe, e diz: Joabe, coloca Urias no fronte e deixa ele sozinho, porque ele vai morrer. Joabe recebe a carta, e Joabe parece que ele até percebe que a ideia de Davi está feia demais. Como é que ele vai mandar o cara para o fronte e deixar sozinho? Então Joabe, para que a coisa fique um pouco mais palatável aos olhos dos outros, ele manda toda uma turma de soldados para um fronte muito perigoso, muito difícil. Não deixa Urias sozinho, mas todos aqueles soldados morrem. E ao final, os planos e as estratagemas de Davi, para que ele tenha atingido o seu desiderato de saciar os seus anseios pessoais e de não manchar a sua imagem, fora tudo um sucesso. Até que Deus providencia um amigo. E que bênção são os amigos! E não é por outro motivo que Provérbios diz que leais são as feridas feitas por quem ama. E aqui nós estamos chegando no capítulo que eu quero compartilhar com os irmãos. A Bíblia diz que certo dia o profeta Natã adentra a câmara real, ele olha para Davi e ele diz: Davi, tem uma situação sensível ocorrendo em nossas terras, no reino. E a situação é assim: existem dois vizinhos, um deles é muito rico, ele tem muitas ovelhas, ele tem gado, tem uma fazenda bonita, e ele é vizinho de um, só tem uma ovelha. O vizinho dele cuida dessa ovelha como um animal de estimação, cuida dela dentro da sua casa, só uma única ovelha. Sabe o que aconteceu, Davi? Veio um estrangeiro, e o estrangeiro então pediu
para poder repousar ali, naquela residência do rico. E o rico precisou acolher aquele homem estrangeiro, mas ele não queria se desfazer de nenhuma das suas ovelhas para poder alimentar o estrangeiro. Então aquele rico, ele vai sorrateiramente no vizinho, ele então rouba aquela única ovelhinha que o vizinho tinha, e ele então faz dela um churrasco para o estrangeiro. Davi é tomado de um ódio e diz para Natã: esse homem tem que morrer. E um amigo leal de Deus olha para Davi e diz: esse homem é você, Davi. Esse homem é você. Aquela narrativa bíblica revela algo muito especial sobre alguém que tem o temor a Deus. Davi tem os olhos abertos para a lama da sua vida, do seu pecado. Ele vai à lona, ele não se justifica, porque ele poderia, Poderia dizer: não, mas veja, ela sabia que lá do palácio tinha visão, ela que foi tomar banho lá, ela até me viu, eu percebi um risozinho, foi ela que se insinuou para mim. Ou então, não, foi aquele Urias, ele tinha tudo para resolver a situação, era só ir para casa. Davi não se justifica, Davi então se quebranta. Davi entende que o pecado dele, em primeiro lugar, não foi nem contra a mulher, nem contra o cara, nem contra o povo, nem contra ele mesmo, foi contra Deus. E no meio dessa situação muito sensível e difícil, ocorre uma narrativa dolorosa. E feita toda essa ambientação, eu queria pedir a vocês que abrissem então as suas Bíblias no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, que é onde essa história está narrada. E eu queria então ler esse texto e nos perguntar: como é possível nos soerguer diante das piores tragédias que acometem a nossa vida? Como é possível? Como é possível se levantar diante das piores notícias que aportam na nossa casa? Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, eu quero ler com vocês a partir do versículo 15. Já houve essa narrativa toda que eu acabo de explicar para vocês, essa conversa de Natã com Davi, e o versículo 15 diz então que Natã foi para sua casa. Natã foi para sua casa. E o texto continua dizendo: e o Senhor feriu a criança que mulher de Urias dera luz a Davi. Lembram-se que ele adulterou com Batseba, lembram-se que ela ficou grávida, a criança nasceu, e o texto diz que o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu com eles. Ao 7º dia, preste atenção, Davi se prostra, não levanta, está sem comer, e o texto diz no versículo 18: ao 7º dia morreu a criança.
E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por que mais se afligirá? Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Meu filho morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para sua casa e lhe pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe os seus servos: que é isso? Que fizeste? Pela criança viva, jejuaste, choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste? Come pão? Respondeu ele: vivendo ainda criança, jejuei, chorei, porque eu dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim, continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a, se deitou com ela, teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Até aqui. Como eu dizia na introdução, cada um de nós sabe o tipo de dor, de luta que passa, ou que já enfrentou, ou que talvez enfrenta, ou que enfrentará. E também na introdução eu já disse que a nossa estrutura é uma estrutura muito frágil para lidar com as tragédias. Nós vamos à lona, queridos. E parece que aqui não foi diferente com Davi. Davi, quando está diante de uma doença terminal, difícil, que bate na porta de sua casa, acomete o seu filho recém-nascido, ele vai à lona. Diz o texto que ele se prostra, ele chora, ele entra num jejum, e são 7 dias, queridos, e ninguém consegue levantar ele de lá. O homem parece um moribundo. E talvez você esteja aí lá dentro do coração respondendo, dizendo: eu sei o que é isso. Eu sei quando as lágrimas são o nosso único alimento. Mas eu quero olhar para essa história para tentar encontrar a razão pela qual Davi não fica lá. Porque conquanto todos nós vamos à lona, quando as notícias terríveis batem na porta da nossa casa, a minha pergunta é: por que muitos de nós nunca conseguimos nos soerguer do chão? Porque eu não sei se vocês perceberam na narrativa, mas existe uma perplexidade dos servos de Davi. Eles olham para aquela estrutura, eles veem que ele vai à lona de uma maneira, parece que muito mais intensa do que eles até imaginariam. Ele não come, ele não sai do chão, ele só chora, ele só jejua, ele só ora. Então a criança morre, e na lógica humana, aqueles homens olham e eles percebem: rapaz, Davi vai morrer. Porque enquanto era doente, ele estava na falência maior que nós poderíamos enxergar, e agora que a situação difícil que ele enfrentava não só não melhorou, como piorou, certamente ele vai sucumbir. E uma coisa estranha acontece.
a situação piora. Davi enfrenta aquilo que alguns que já experimentaram diz talvez ser a maior dor que alguém pode enfrentar. Não é natural filho ou pai enterrar os filhos, não é natural. É um negócio tão sinistro que na nossa própria estrutura de língua e sociedade, se uma criança perde ambos os pais, tem um nome para isso, ele é órfão, né? Se o cônjuge perde o marido, são caminhos naturais, ele é viúvo, né? O pai que perde os filhos, que nome que dá? Porque é muito difícil. Mas nós vemos na narrativa que Davi se levanta, Davi toma banho, Davi troca de roupa, nós vemos Davi comendo, nós vemos Davi vivendo. Ele levanta, e a pergunta é: por quê? E por que muitos de nós enfrentamos situações e que talvez elas não melhoraram, ou talvez elas até pioraram, mas nós parece que enterramos a nossa história? Bem, não é trivial, mas eu queria propor algumas coisas para vocês. A primeira é: quando nós lemos essa passagem que mostra que Davi adulterou, que mostra que Davi assassinou, e então quando nós vemos esse tipo de consequência lá na vida dele, é muito comum nós lermos essa passagem na perspectiva de que Deus está fazendo Davi pagar pelo que fez. Ou não é verdade? Nós olhamos para um texto como esse e a gente diz com tranquilidade: rapaz, Davi pagou um altíssimo preço. Porque nós lemos o texto numa cosmovisão que ela é humana e ela é comum, que é uma cosmovisão do mérito. É a cosmovisão, por exemplo, que a Bíblia relata ser dos amigos de Jó. Vocês lembram da história de Jó? Jó perde seus filhos, de uma vez só, morrem 10. Ele perde todos os seus bens. Ele tinha camelos, ovelhas, jumentas, juntas de bois, tudo morre, ou por situações de força maior, de casos fortuitos, de eventos da natureza, ou por roubo. Ele perde tudo, mas não é só isso, ele perde todos os seus bens, ele perde seus filhos e ele perde a sua saúde. Feridas saem por todo o seu corpo e os amigos vêm, e a situação é tão difícil que eles gastam dias ali chorando, mas ao final os amigos olham para Jó e dizem: abre o jogo, Jó, isso só pode estar acontecendo com você, porque Deus está te punindo. Abre o jogo, Jó, o que é que você fez? Pode falar. E dezenas de capítulos das escrituras bíblicas revelam essa que é uma cosmovisão nossa, ou não é? Isso não é só no livro de Jó. No Novo Testamento, por exemplo, ocorre, né? Os fariseus ali com os escribas encontram um jovem cego e eles interpelam o Senhor Jesus dizendo: quem foi que pecou, Jesus? Quem é que pecou para que ele tenha sofrido essa cegueira? Foi ele mesmo ou foram seus pais? Qual é a cosmovisão que está por trás? A cosmovisão que está por trás, ela é muito comum, é de que nós enfrentamos situações muito difíceis, porque Deus está nos punindo, porque nós estamos pagando pelos nossos pecados, porque de alguma forma nós temos que compensar algo que aconteceu. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: esse tipo de sensação
Esse tipo de sentimento nos destrói. Quando nós achamos que uma situação muito complicada, ela está ocorrendo em nossas vidas, para que a gente possa pagar, recompor ou compensar um débito nosso, porque foi muito feio, porque fizemos isso ou aquilo, ou então Deus agora está nos perseguindo para que Ele possa nos punir e de alguma forma reequilibrar os pontos positivos na chamada eternal. Então normalmente uma de duas coisas acontecem. Se você acha que é uma relação de punição e de pagamento daquilo que você já fez na vida, uma de duas coisas acontecem. Ou você vai concordar e falar: é porque eu não presto mesmo não. Não tem ninguém tão ruim quanto eu. É por isso que está acontecendo isso na minha família, isso no meu trabalho, isso na saúde, é por minha culpa mesmo. E essa sensação faz com que você se volte contra você. E essa autocomiseração se torna uma espécie de autoflagelo, e não é incomum que pessoas que enfrentam grandes tragédias, elas vão à lona e permanecem na lona, porque elas acham que estão pagando pelos seus pecados, e elas jamais conseguirão, porque elas sempre serão lembradas do seu currículo que te condena, e permanecerão o resto da vida na lona. Porque esse é o grande ministério de Satanás, ou não é isso que a Bíblia diz? Que ele é o acusador. É ele que se levanta para dizer: então você agora quer dar uma de servo de Deus. Não lembra não? Não lembra o que você fez? Não lembra como você magoou, como você traiu? Não lembra como você engendrou? Não lembra como você sonegou? Não lembra como você foi altivo? Não lembra como você machucou? E isso faz então com que você fale: é verdade, e você permanece na lona, porque você então é consumido por uma cosmovisão humana do mérito, e você precisa pagar, porque afinal de contas é você que não presta, e você se torna uma grande marionete nas mãos de Satanás, porque é isso que ele mais gosta, de manter paralisado gente que diz: eu não posso, eu não vou servir na igreja, como é que eu vou falar de Jesus, porque veja, olha o que eu já fiz, e vive o resto da vida achando que está pagando pelos seus pecados. Vai paralisar. Mas se por um acaso você então acha que você não tem uma história tão feia para estar sofrendo tanto, peraí, tudo bem, todo mundo é pecador, mas como assim? Como é que Deus atrai tanto sofrimento e as coisas não andam? Parece que eu não consigo galgar nenhum passo, parece que todo mundo vai bem menos comigo, não é possível, e eu sou lá até legal, e eu cumpro, e eu faço, e parece que as tragédias só chegam lá em casa. Então você, na relação humana, você não encontra um fundamento para que você tenha que pagar. Então você conclui: Deus é injusto. Deus é injusto, porque se não há uma razão para que eu esteja sofrendo o que eu estou sofrendo, então Deus é injusto. E esse, queridos, é um outro lado da moeda, que faz com que muitas das vezes a gente não soerga, e a gente fica na lona, porque a gente vai perdendo a própria esperança de um Deus que fosse justo. Então até agora eu estou falando por que normalmente nós vamos à lona e não levantamos. Ou é porque você vai passar o resto da vida entendendo que está pagando pelo que você já fez e porque você não presta, ou porque você acha que Deus é injusto, como que Ele deixou tamanha tragédia acontecer na sua vida. É por isso que para mim o grande tema que transforma
A forma como nós encaramos a tragédia é o jeito como nós a compreendemos. Enquanto você compreender que é você pagando, ou que Deus está contra você, ou que você está sendo punido, ou você sabe pelo que, e então você fica lá lona, ou você não sabe pelo que, e você acha que é injustiça. Isso tem que transformar. Eu compartilhava esse texto com um grupo essa semana, e eu fiz uma pequena provocação com eles. Eu disse: queridos, eu estou aqui numa situação muito difícil, muito difícil. Eu acabei de receber um WhatsApp da minha família. Aconteceu uma situação muito sensível, muito difícil, com uma prima minha. 2 homens planejaram e de maneira premeditada, eles deram contra a minha prima, e eles a rasgaram pelo abdômen de um lado no outro, e ela está muito mal, e nós precisamos orar por ela. Então, assim que eu terminei de falar sobre essa provocação, essa hipótese, eu disse: vocês têm alguma pergunta? Tem alguma curiosidade sobre esse evento? E todo mundo achando de muito mau gosto a minha história. Ninguém falava nada, e eu falei assim: alguém aqui quer saber se já conseguiram identificar os 2 elementos e se já o prenderam? E aí o pessoal: seria, sim, uma grande curiosidade. E eu disse: não. Foram 2 anjos. Eles são médicos. Ela estava com um grande tumor no abdômen. Muda tudo? Muda ou não muda? Davi entendeu que Deus não está cobrando o preço, Deus não está o fazendo pagar, Deus não está o punindo como nós conhecemos no direito penal, que alguém paga a pena. Deus está fazendo uma cirurgia em Davi. E existe uma diferença muito tênue entre uma cirurgia e um ato de ataque, e um ato de punição, em um ato de vingança. Às vezes a diferença entre uma cirurgia e um assassinato são milímetros, mas o que muda são as reais intenções daquele que está controlando a situação. O texto anterior, que nós não lemos, no versículo 13 diz assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou do teu pecado, não morrerás. Uau! Preste atenção. Depois de todo aquele imbróglio, um negócio difícil, Davi diz a Natã: eu pequei contra o Senhor. Esse é o resumo mais bem feito que eu já vi de um salmo inteiro. É o resumo do Salmo 51. Davi, quando está diante desse confronto, escreve o Salmo 51, que você precisa ler, onde ele diz que ele sabe que a única esperança que ele tem é a compaixão e a misericórdia de Deus, porque ele conhece as suas iniquidades, os seus pecados estão sempre diante dele, ele sabe que Deus vai ser justo no que falar e no que fizer. Pode fazer qualquer coisa, Senhor, eu sei que eu mereço, mas eu peço uma coisa: não me repulses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito, me lava completamente. Ele, conquanto seja verdade que de maneira secundária, terciária, ele tenha pecado contra Batseba, contra Urias, contra o povo, contra ele, contra a sua casa,
Davi sabe que ele pecou contra Deus, mas ele pecou contra Deus, ele se arrepende, é a chave da transformação de vida, e o Deus diz para ele: eu te perdoei. É por isso que Davi pôde compreender que o que está acontecendo posteriormente não é perseguição, não é vingança de Deus, não é punição, não é fazendo pagar pelos pecados, porque Deus já disse para ele: eu te perdoei. Preste atenção, queridos, não há sofrimento, não há o que você faça nessa vida que possa de alguma forma pagar pelos seus pecados, não tem. E se você enfrenta situações difíceis como quem entende que está pagando pelos pecados, eu queria ser duro com você, você não entendeu o Evangelho, porque nós temos uma grande dívida. Na de Davi está explícito aqui o adultério, o assassinato, e na sua, o que está escrito? Mentira, traição, avareza, materialismo, consumismo, pornografia, promiscuidade, egocentrismo, vaidade, arrogância. Está lá na sua lista, querido, está na minha lista. Mas o Evangelho diz que todo esse escrito de dívida, que constava de ordenanças, ele foi levado à cruz do Calvário e foi encravado lá, e ele foi rasgado, porque quem pagou, quem foi punido, quem recebeu a ira pelos nossos pecados, foi o próprio Filho de Deus. Ele lá na cruz estava pagando pelo adultério e pelo homicídio de Davi. Jesus experimentou o inferno lá na cruz, porque Deus vira as costas e a ira dele é derramada, porque os nossos escritos de dívida foram lançados em Jesus. Sabem por quê, queridos? Porque ainda que nós passássemos uma vida inteira no meio da nossa sujeira, nenhum sacrifício e nenhuma punição poderia ser suficiente para pagar os nossos pecados. É por isso que Deus manda o próprio Filho, manda Jesus, que de modo perfeito vive, e Ele leva sobre Ele todas as nossas dores, enfermidades, dívidas, iniquidades, porque Ele paga. E é por isso que Deus diz para Davi: você está perdoado. Eu não vou ter um caminho contigo de perseguição, de vingança. Eu não vou ter contigo um caminho para que você recomponha, para que você compense, para que você pague pelo que você fez, porque eu resolvi isso por você, Davi. Eu, próprio Deus, vou pagar a sua dívida para que você continue sendo meu. Deixa eu fazer uma pergunta para você que já passou por uma situação muito difícil na vida. Esse pensamento de que Deus estava se vingando, te punindo, buscando uma compensação, ele já tomou conta do seu coração? Porque se já você sabe o que eu estou dizendo, isso te destrói. Davi tem uma primeira compreensão: isso não é punição. E ele tem uma segunda compreensão: isso é cirurgia. Por que cirurgia? Porque Davi está perdoado. Mas o versículo 14, e que muitos estudiosos dão uma interpretação muito interessante, mas a gente consegue extrair isso daqui: mas posto que com isto, com esse caminho seu, você deu motivo para que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Deixa eu dizer para você, aqui eu estou com a Bíblia de Genebra, uma Bíblia de estudo maravilhosa, eu particularmente gosto muito, sugiro. Aqui tem até um comentário, ele diz assim: está assim no texto massorético, mas a antiga tradução hebraica, que traz assim: visto que com isto você demonstrou total desprezo pelo Senhor, também o filho que nasceu morrerá. O que está por trás aqui? O que é que levou Davi aos seus caminhos do adultério? O que é que levou Davi aos seus engendros do assassinato? Eu vou dizer o que é.
Davi conhece o Senhor, mas de alguma forma, no seu coração, ele foi diminuindo Deus, e ele foi aumentando os seus interesses. Sabe aquele negócio que você pensa, minha vida é tão doída, eu sofro tanto, eu me gasto tanto, lá em casa está todo mundo nas minhas costas, e no trabalho, eu faço tudo, eu mereço uma alforria, eu mereço um descanso. Sabe aquele negócio onde você começa a raciocinar em cima dos seus próprios interesses? Sabe aquela pessoa, vou dar um exemplo bem tosco, mas para poder tentar mostrar como isso acontece, né? Então você está numa dieta, eu não posso comer, aquele negócio, tirei o açúcar, complicado, até que o dia é muito ruim, o dia está difícil, tudo muito complicado, e ninguém reconhece, e aquelas meninas, e aquele conche, e tudo muito difícil, e aí então você pega a torta mais cheia de açúcar e fala assim, eu mereço, é tudo difícil demais, e você come. Sabe essa lógica? Essa é a lógica de Davi. Ele é rei, é muito difícil, é muito complicado, sabe, eu vou dar uma extravasada aqui. Então, por conta disso, nós começamos a não servir as pessoas e a Deus. Nós usamos as pessoas para o nosso interesse. E Batseba agora é um objeto para Davi, porque a concupiscência dos olhos fazem isso. Você passa pelas vitrines, você olha e fala, eu não vou ser feliz se eu não tiver. Urias agora é um entrave, é um obstáculo. Eu tenho que me livrar desse obstáculo. Como é que eu lido com o objeto? Eu lido porque eu amo, eu estou apaixonado. Não é porque eu estou adulterando, estou indo atrás da mulher. Não, eu estou apaixonado, estou inebriado. Sabe, e eu tenho muita responsabilidade, eu tenho sido muito bom, inclusive. Sabe, eu preciso, né? Lá um casamento está tão difícil. É só um flerte aqui, sabe? Eu preciso, senão eu morro, se eu não extravaso. E nós vamos manipulando a nossa mente, nós vamos usando as pessoas, e aí então Davi não é assassino, ele é general. Qual é o general que não manda tropas para a infantaria, tropas para cá? E ele não percebe que quando Deus é pequeno, são os seus interesses que você serve. Isso é desprezar o Senhor. E eu posso dizer uma coisa para vocês, é muito comum que anos depois de grandes tragédias que nós enfrentamos, quando nós somos filhos, nós de alguma forma compreendemos que Deus estava fazendo uma cirurgia, e naquela cirurgia Ele estava tirando aquilo que de alguma forma estava tomando o lugar de Deus, aquelas coisas onde nós depositamos a nossa expectativa, a nossa satisfação, a nossa estabilidade, é aquilo que nos garantirá um futuro. Normalmente o Senhor faz aportar ali, parece que uma grande tragédia, e o problema é que nós muitas das vezes não compreendemos que o que está acontecendo é uma grande cirurgia, com dissecamento, para que saia tudo que está lhe impedindo de ter um relacionamento com Deus, no qual Ele é o primeiro, ou no qual Ele é o deleite da sua alma. Você não precisa de braços fora do casamento, porque você se amolda ao aconchego do seu Deus. Você não precisa de um outro perfume, você não precisa de outros beijos, porque o amor de Deus lhe sustenta. Você não precisa de mais recursos, porque nada lhe faltou até aqui, porque Deus lhe sustenta. Quando Deus é restaurado como o centro do seu coração, do seu deleite, então você teve uma cirurgia bem sucedida. E Deus faz essas coisas. Ele traz à tona o seu pecado, e você fala, meu Deus, todo mundo vai saber, e você fica mal. É Deus fazendo a cirurgia. Porque enquanto você tem mais medo que as pessoas saibam do que o que você está fazendo, você está preservando o seu Deus, que é você, que é a sua reputação. E Deus é tão bom, queridos, quando Ele ama os filhos, que Ele age com cirurgia. Ou não foi assim com Abraão? Não foi isso? Muita gente fala assim, meu Deus, Deus pediu o próprio filho para Abraão.
Isso aí é que é punição, é que é tragédia, isso é que é cirurgia, queridos. Abraão caminhando pela fé, mas em algum momento não vinha filho, e Deus dizia: você vai ter uma descendência numerosa como as estrelas dos céus, como a areia da praia. E ele foi ficando velho, e ele tentou de tudo. Ele falou assim: eu entendi, Senhor, então vai ser pelo meu servo Eliezer, né? Entendi, não vai ser filho. E Deus diz: não, cara, calma. Passa um tempo, não tem mais jeito. E ele com Sara: rapaz, nós precisamos fazer um esquema aí, tem que ter um filho, porque se não tiver esse menino, então a promessa de Deus não cumpre. Então eles dão um atalho e arrumam um filho fora do casamento, para ver se então vai dar certo. E não é. E de repente Deus dá para ele Isaac. Aos 100 anos ele pira, ele fica doido com o menino. Isaac agora começa a tomar um lugar no coração que é só de Deus. Só que Deus ama, queridos, e Deus é o melhor cirurgião do universo. E ele cirurgicamente vai em Abraão e fala: me dá teu filho. O que Deus está fazendo, queridos? Deus está pegando esse negócio no seu coração, que você acha que satisfação, alegria, estabilidade, né, tudo só vai vir, são com recursos. Então é bem provável que é lá que Ele está fazendo a cirurgia. É status, é poder, é passo, é caminho. E Deus está percebendo que isso está tornando Deus desprezível, porque algo está maior. É lá que Ele te ama e é que Ele vai agir. A gente lá em casa, há um pouco tempo atrás, um exame da minha filha, pequenininha, ela deu um colesterol aumentado, ela nova, hoje ela tem 9 anos, então ela tinha, 7, 8, e normalmente as mães são hábeis para intervir nessas coisas, né? Como é que dá um colesterol alto numa filhinha? E é complicado, porque ela gosta do ambiente gourmet, gosta, ali gosta. Mas a mãe então intervém na regulagem. E aí daqui a pouco ela quer repetir. E a mãe não vai repetir. E ela quer o outro pedaço de bolo. Não. E ela quer, e conversando com ela, e ela é interessante, essas conversas que eu não sei nem se pai devia ter, perguntando para o filho se o filho entende que os pais amam, sabe? Quando você quer que o filho fale: claro, papai, que o senhor me ama, sabe? A gente fica, né? Aí ela, né? A mamãe, filha, a mamãe, o que você acha? Que a mamãe te ama muito, não sei o que, ela: às vezes. Eu digo: mas às vezes? Peraí, então tem hora que a mamãe te ama e tem hora que a mamãe não te ama? E quando é que a mamãe não te ama? Quando ela não deixa eu repetir. Não corta o coração. E a bichinha não está achando que aquilo então é a mãe contra ela, ou a mãe punindo a ela, ou a mãe, sei lá. Nós não somos assim, queridos? E Deus muitas das vezes nos leva aos momentos de cirurgia, que a partir dali vai ter UTI, depois vai ter internação, depois vai ter quimioterapia, depois vai ter radioterapia, mas Deus não desiste até que extirpe todo tumor que esteja querendo tomar o lugar de Deus no seu coração. E o que o texto então revela para nós, que faz com que Davi se soerga tão rápido? O texto revela pelo menos 3 grandes palavras de graça, não é verdade? A primeira delas nós acabamos de ler. Deus diz para ele: Davi, olha para mim. Davi, olha para mim. Davi, você é meu e eu te perdoei por amor de mim. Veja, é o Velho Testamento que estabelece que Deus nos perdoa
É Isaías que diz que se os nossos pecados forem como a escarlata e as nossas iniquidades como o carmesim, Ele os tornará brancos como a neve. Por amor dEle. É o Velho Testamento que diz que Deus pega esses pecados e lança nas profundezas do mar. Deus está dizendo: Davi, você é meu, eu estou no controle e eu te amo. Essa é a primeira palavra de graça. Eu me recordo quando, num momento de doença muito difícil, uma mensagem que chegou por WhatsApp. Fez a minha esposa abrir e ler a palavra de Deus dizendo: só eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. E no auge da cirurgia ou do tratamento, nós precisamos lembrar que Deus nos ama e que Ele não está se vingando e que Ele não está cobrando o preço, porque a vingança pelo seu pecado, porque o preço pelo seu pecado, eles foram lançados sobre Jesus lá na cruz. Essa é a primeira palavra. Mas há uma segunda palavra de graça aqui nesse texto. Ela não é tão bem explicada, mas ela fica clara. Quando os servos chegam para Davi e falam: que é isso? Como é que a sua situação era trágica e você estava falido, e a situação piora e você está restaurado? Como é isso? E Davi diz: o meu filho não virá mais a mim, mas eu irei a ele. Deus, no momento de cirurgia e de dificuldade, Deus planta e Deus reforça no coração de Davi que há uma eternidade de deleite na presença do Senhor. Queridos, Deus revela isso para Davi. É Davi quem escreve no Salmo 16: o Senhor não permitirá que a minha alma permaneça na morte. Depois no Salmo 33, Ele livrará minha alma da morte. Queridos, a visão de uma eternidade resolvida e comprada por Jesus para nós, de um deleite eterno com Deus, onde Davi lhe tem a palavra de que ele então vai encontrar com o seu recém-nascido e vai desfrutar da vida com Deus eternamente. Esse negócio nos restaura. A salvação, a eternidade, a perspectiva da vida na reconstrução da Nova Jerusalém, onde não há choro, não há ranger de dentes, todas as coisas antigas ficam para trás, onde nem sol existe, porque a glória de Deus ilumina, e o deleite e o desfrute da presença do próprio Cristo nos alimenta. Você consegue olhar para a cruz com um vislumbre da glória, e isso te soerguer dessa lona onde você está. Talvez você esteja aí dizendo: mas Deus falou para Davi, mas não falou para mim, não falou para você. Não falou para você. Nós temos muito maior revelação sobre a estrutura da salvação e da eternidade que Davi. É o Senhor Jesus quem diz: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam em mim. Lá na casa de meu pai há muitas moradas, porque se assim não fora, eu teria dito: mas eu estou indo, e eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Para de aflição no coração. É Jesus quem nos chama. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Você enterrou seu filho? Deus traz uma palavra de graça de uma eternidade, queridos, que isso tem que mudar a forma como nós encaramos a lona. Porque se você sabe que não é mais perseguição, vingança, punição, compensação, e agora você sabe que é cirurgia, pode até doer. E quem já fez cirurgia vai dizer para mim que dói, mas você se entrega. Ou não é isso que nós fazemos nas mãos dos médicos? Você se entrega de uma forma tal que você diz: pode anestesiar,
Você fica como um boneco, porque você confia, porque você sabe que é para proveito. Queridos, é assim que nós deveríamos encarar as adversidades da vida. Se entrega, queridos. Se entrega nas mãos daquele que está conduzindo tudo para seu proveito. As coisas não estão acontecendo, se entrega. As coisas foram perdidas, se entrega. Estou a ponto de perder, se entrega. Se entrega confiado nas mãos daquele que não erra milímetros, que não tem erro médico, que faz tudo para proveito, que tem uma eternidade reservada, que nunca deixou de controlar e de te amar. E a última palavra de graça é que esse homem, que talvez nós não aceitaríamos para ser líder nessa igreja, adúltero não, assassino não, é esse homem que se soergue pelas palavras de graça que ele está recebendo. É nessa história que diz o texto que ele se levanta e ele então se relaciona novamente com Batseba, nasce um próximo filho, e Deus diz, e a palavra diz, o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, nome feio, para quem não conhece o significado. Gedidias significa amado do Senhor. Meu irmão, eu não quero saber de qual estrutura terrível e feia você caminhou em escravidão. Mas eu sei que se Deus te ama, Ele não medirá esforços para te limpar e perdoar pelos méritos de Cristo. E Ele não medirá esforços para reorganizar no seu coração o primeiro lugar, a primazia e o deleite nele. E para isso, Ele poderá fazer a cirurgia mais dolorosa. Não, Ele faz. E Ele só ergue a ponto, queridos, de acontecer uma coisa curiosa. Esse menino Salomão, o Gedidias é Salomão, esse menino que é a prova de uma restauração completa, é uma prova de que não é o nosso passado que nos condena, é Jesus que nos liberta. Essa prova, ela foi inserida na história da minha e da sua salvação, e de uma maneira que nenhum de nós faria. Quando você lê a genealogia de Jesus em Mateus, ele cita algumas mulheres que nós não colocaríamos no nosso currículo. Eles citam Tamar, lá de Judá, cita Raabe, a de Jericó, citam Ruth, a estrangeira. E é interessante que quando ele vai citar Batseba, ele diz, e daqui fora a mulher de Urias, na genealogia de Jesus, para deixar claro que a gente não precisa agora cuidar de reputação e de imagem. Ninguém pode saber. Não é isso. Todos precisam saber que a graça de Deus faz novas todas as coisas, porque assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que todas se fizeram novas. Muita gente não gosta de textos assim, porque acha que é um Deus que está punindo, que está com sarcasmo fazendo alguém sofrer. Não. Um texto assim só existe e só tem esperança para um cara igual Davi, porque Deus pegou o seu único filho e Ele o enviou para essa terra. E Deus sim viu o seu único filho morrer desamparado, morrer como maldito, morrer com os meus e os seus pecados.
Deus fez isso por um amor tal, que todo aquele que crer no Senhor Jesus vai ter essa vida eterna com Ele, em deleite nos céus. Esse é o Deus que nos trata, queridos. Esse é o Deus que nos ama e que está no controle de todas as coisas. Vamos orar? Deus querido, obrigado pela Tua palavra. Eu queria pedir, Pai, que o Senhor, nesse poder do Teu Espírito, comunicasse o que o Senhor quer comunicar a quem o Senhor quer comunicar. Obrigado, Senhor, pelo poder do Evangelho. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.